Shalom a todos, estudo semanal, sábado 21 de julho de 2018. Hoje temos como título Devarim, começando o livro de Deuteronômio. Devarim significa palavras. Leituras bíblicas, Deuteronômio 1, de 1 a 8, Isaías 1, de 2 a 19 e Atos 7, de 7:51 a 8:4. Deuteronômio 1, de 1 a 8. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, defronte de Suf, entre Arã e Tofel, Labã, Azerote e Di-Zaabe. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades-Barneia pelo caminho dos montes de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e em Edrei derrotou Og, rei de Bazã, que habitava em Asterote. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levante acampamento e avance para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas, na Cefelá, no Neguebe e ao longo de todo o litoral, a terra dos cananeus e ao Líbano até o grande rio, o Eufrates. Ponho esta terra diante de vocês. Entre e tome posse dela, que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. Cada livro da Torá tem como título a palavra de início, e esta passa a ser o núcleo de todo o ensino que o Eterno tem para nossas vidas. Bereshit, no princípio, Shemot, nomes, Vaikra e chamou, Bamidbar, no deserto, Devarim, palavras. Em cada estudo funciona da mesma maneira. Esta porção que estamos começando é um novo livro, Devarim. Esse será o foco desta porção. Esta semana que começa é muito importante e de grande significado a todos os judeus e também aqueles que amam e lutam pela causa da casa de Israel, como é o nosso caso, pelo fato de que o dia 9 de Av, que é o próximo dia 22 de julho, no calendário judaico é conhecido como Tisha B'Av. Apresento uma breve explicação àqueles que não conhecem. 9 de Av, 5778. Tisha Av, que é no nosso calendário, é 22 de julho de 2018, ou seja, amanhã. Como temos ensinado, o templo, Beit HaMikadesh, era o ponto central da vida religiosa dos israelitas. Era o lugar da adoração, das apresentações dos sacrifícios e principalmente o lugar onde o Eterno se apresentava. Gosto muito de pensar nesse assunto e sempre estou ensinando sobre isso para que tenhamos o entendimento correto da vida do povo judeu. A vida religiosa, cultural, enfim, toda a sociedade judaica vivia em função do templo. As festas fixas que marcavam as estações e os sacrifícios com todo o seu ritual, as consagrações das crianças, enfim, o Santo Templo era como um grande imã que atraía o povo judeu de toda parte do mundo. Não se poderia conceber a ideia de um dia o templo não existir mais. Por quaisquer que fossem os motivos, mas ele viria a ser destruído 2 vezes. O dia 9 de Av relembra a destruição dos 2 templos. A primeira destruição aconteceu em 9 de Av, de 556 a.C., e a segunda ocorreu no ano 70 da era cristã, ou como é conhecido, a Era Comum. Além dessa aparente coincidência, sabemos que não existe isso para Deus, outros acontecimentos terríveis aconteceram com o povo de Deus através dos séculos, tendo como marca o dia 9 de Av. Não convém agora comentar esses acontecimentos para não deixar esse estudo muito longo e cansativo. Apenas gostaria de destacar que para o povo judeu esse dia é muito triste e também muito especial por todos os acontecimentos que marcaram esta data. Há um zelo muito grande pelas 3 semanas que antecedem este dia. Esse período é chamado de Bein HaMetriá,
Tizarim, que significa entre estreitos. Segundo os comentaristas, referindo ao texto bíblico de Lamentações de Jeremias, Lamentações 1:3, Judá passou em cativeiro por causa da aflição e por causa da grande servidão. Ele habita entre os gentios, não acha descanso, todos os perseguidores alcançam entre as suas dificuldades. Aflição entre suas dificuldades. Vejamos a raiz no hebraico. Tizar, estreito, apertado, aflição. Tizará, dificuldade, aflição. Tizarar, sofrer aflição. Metzar, dificuldade, aflição, no singular, e metazarim, plural. É muito significativa para todos nós a palavra de Yeshua quando falou sobre a segunda destruição do templo, Lucas 19, de 41 a 44. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Eu carrego no meu coração uma lição que eu aprendi há muitos anos atrás, quando um homem de Deus, um colega aqui da nossa cidade, um ancião, um príncipe de Deus, quando nós estávamos entrando no mover do Espírito, ele me disse algo que me marcou profundamente. Era a respeito dos 4 M's. 4 M's. O primeiro M significa mover do Espírito Santo. É a direção dinâmica, contínua, marcha para o novo, dependência de Deus para se conhecer o caminho, não parar. O segundo M, movimento. É o movimento humano, fazer a obra com esforço próprio, criar algo para si, não se relacionar com os demais, orgulho por aquilo que recebeu do Eterno, achar que sozinho tem toda a verdade. Rua Hakodesh, vai embora. E Kabod, foi-se a glória. O terceiro M é criar um monumento para lembrar o mover passado, substituir as operações sobrenaturais do Espírito por programações agitadas, modismos, barulhos, personalidades importantes, comemorações ao passado, pelo fato de não se sentir mais a presença, a falta de unção, obrigar a se criar algo para substituir, como se fosse possível. E o quarto M é a morte. O último estágio significa perder o tempo da visitação. Voltando agora ao tema desta semana, palavras. As palavras de Moisés são de orientação a um povo que deve realizar uma longa caminhada de conquistas. É preciso compreender que somos este povo apesar da diferença de tempo, geográfica, etc. A verdade da palavra de Deus e os princípios ensinados são eternos e, mais do que nunca, essas palavras são vivas em nossos dias. É preciso partir, caminhar, avançar. A igreja de Yeshua, o Messias, Jesus Cristo, precisa saber que ela deve ser dinâmica. Este é o nome daquele que a conduz. Estacionar é um mau sinal. Quando o povo recebeu a ordem de se multiplicar e encher a terra, estacionou em Babel. Estacionar via de regra é sinal de desobediência. Este foi um dos grandes motivos que tem feito a igreja perder o vinho novo, pois é mais fácil acomodar nas tradições dos homens, comer a comida requentada, parar na metade do caminho. Quantos homens de Deus que participaram dos moveres do Espírito Santo de Deus e agora estão parados em seus castelos, suas fortalezas, acomodados com as suas parcas conquistas e se esquecem da verdade bíblica que aqui não teremos tempo para descanso, conforme Miqueias 2:10. Levantai-vos e ide-vos, porque este não é lugar de descanso por causa da imundícia que traz destruição. Sim, destruição enorme. Muitos começam uma jornada com muita fé e ânimo, e assim que conquistam alguma coisa, esquecem o chamado divino e ficam parados, melhor dizendo, paralisados pelo diabo. Sair tem também o sentido de sair do Egito. Isto é, em certo sentido,
é rudimentar, leitinho para os bebês espirituais, mas na realidade sempre iremos enfrentar este desafio, sair do Egito, ou seja, sair do mundo. Muitas vezes saímos do Egito, mas não conseguimos tirar o Egito de dentro de nós. São raízes malignas, profundas, que precisam ser arrancadas com a ajuda do Espírito Santo, mas para que isso possa ocorrer, é preciso o reconhecimento das pragas, arrependimento e súplica por libertação. Isaías 1, de 2 a 19, é um texto tremendo, impressionante. Ouçam. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram, porque haveriam de continuar a ser castigados, porque insistem na revolta, a cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo, da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros, diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade situada. Se o Senhor dos Exércitos não, como uma cidade sitiada, se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios, pergunta o Senhor. Para mim? Chega de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusesse os pés em meus átrios? Pare de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e as suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multiplique as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelo direito dos órfãos e defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Esta passagem bíblica é para mim uma das mais preciosas, onde eu contemplo o amor do Pai. Rebelião deliberada, desprezo ao eterno Deus, o pecado do povo é denunciado claramente, principalmente a hipocrisia religiosa. Esta palavra é tremendamente atual. Parece que estamos lendo um jornal gospel. A ferida está da sola do pé, nossa base, nosso fundamento, até o alto da cabeça, direção, conselho e visão. O corpo está precisando de médico, aliás, do médico dos médicos, Yeshua, aquele que tem o bálsamo de Gileade, conforme Jeremias 8, de 20 a 22. Passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito e o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo em Gileade, não há médico. Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? O médico está nos chamando. É a nossa vez. Não fujamos. Os hospitais estão cheios de doentes. Muitos estão nos corredores, em macas improvisadas, outros no chão frio dos hospitais, esperando o médico que possa curar.
e livrá-los de suas dores. O mesmo está ocorrendo na Igreja de Jesus Cristo. Muitos contaminados com o vírus do pecado, atingidos por dardos envenenados do adversário, anêmicos espiritualmente, sem defesa contra as doenças espirituais. Neste momento macabro, surge uma esperança. Apesar do tamanho da enfermidade, o médico dos médicos, Jesus Cristo, está chamando. Segundo Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Jó 14,7, há esperança para o ferido, mesmo como árvore cortada ao cheiro das águas, sua raiz se aprofundará e os seus ramos produzirão fruto. Atos 7:51-8:4. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resiste ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vida do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isto, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejava Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Estamos vivendo a nova aliança. Temos a história dos nossos pais como lição para as nossas vidas. Vivemos na revelação de Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo. Se permanecermos em rebeldia, não haverá esperança para nós. Jesus Cristo em glória, à direita do Pai, nos sustentará em todo o tempo nesta caminhada que fazemos com destino a Sião. Shabbat Shalom.